Bom dia a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje eu vi que tem bastante gente nova no centro, né? Que vem pela primeira vez. Não sei se todos são espíritas, mas hoje a gente vai falar sobre a morte. Tudo bem, gente? É um assunto que no centro espírita não tem muito problema, mas em outros lugares, né? Você fala sobre a morte, o pessoal bate na madeira, não é verdade? É interessante como se nós não fôssemos passar, né, por essa situação, né? Quem é da área da saúde, gente, tem a oportunidade de ver que algumas pessoas, quando elas desencarnam, umas fecham o olho e, como se fosse num sono, elas se desprendem e retornam para o mundo espiritual. Outras passam por um momento de agonia. E Allan Kardec, tendo a oportunidade de entrevistar por quem já passou por aquela situação, ele nos traz algumas informações do que o que acontece nesse momento que todos nós passaremos. Então, antes da gente falar da morte, a gente precisa falar de vida. Antes, quando nós vamos reencarnar, todos nós temos um corpo fluídico, que o apóstolo Paulo chamou de corpo glorioso, e nós espíritas chamamos de perispírito. No momento em que está definida a nossa reencarnação, que nosso espírito é destinado, nosso perispírito vai se ligando ao nosso corpo físico, molécula a molécula. Então, quando nós nascemos, o nosso perispírito está totalmente ligado ao nosso corpo físico. E tem uma cola, não é esse o termo que o Kardec usa, mas eu não tenho um termo melhor, chamado fluido vital, que é aquilo que dá vitalidade para nós. Então, uma criança, quando acaba de reencarnar, uns 2, 3 anos, eu pelo menos já não dou conta. Porque ela tem muita vitalidade, muita saúde. Eu pelo menos assim, não consigo acompanhar. E o que acontece? Quando o tempo vai passando, esse fluido vital vai se esgotando e a morte, gente, ocorre não quando o espírito deixa o corpo físico. A morte vai ocorrer quando o corpo físico não tem condições mais de abrigar aquele espírito. Porque a nossa tendência como espíritos é querer ir embora. A gente não quer ficar com esse corpo físico, porque como espíritos, a gente não precisa pegar lotação. A gente se desloca pela velocidade do pensamento. Então, para aquelas pessoas que têm muito medo sobre a morte, tem que ter mesmo, a gente tem uma lei de conservação, mas todo dia Deus, na sua bondade, faz um treinamento para a gente sobre a morte. Todo dia a gente treina. Quando? Quando a gente dorme. Então, veja bem, quando nós dormimos, o nosso espírito ele se desprende, vai para outros lugares, quando volta a gente acorda. Dorme, vai. Quando acorda, volta. Quando vai, dorme. O dia que a gente não voltar, o que aconteceu? Olha que legal, a gente morreu. É dessa maneira que ocorre, tá bom, gente? Então, Kardec ele coloca assim, olha, na desencarnação, existe um primeiro momento em que se a vida quando se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, o espírito não sentiria absolutamente nada. E volto a dizer, Deus na sua sabedoria, gente, ele vai nos preparando, conforme a nossa encarnação vai passando, para nós retornarmos para o mundo espiritual. Geralmente isso ocorre quando a pessoa ela desencarna já com uma idade bastante avançada. Então vocês já perceberam que assim, Deus ele vai fazendo, conforme a gente vai evoluindo na idade, a gente já vai começar a fazer coisas que a gente não conseguiu, não podia, que a gente poderia fazer antes, mas não pode mais. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, vocês podem comer tudo que a gente comia quando tinha 16 anos? Não, né? A gente vai demorando um pouquinho mais, não é verdade? Aquele ímpeto sexual é o mesmo de quem tem 80 anos para aquele que tem de 16? Não, né? Até as próprias fotos, né, gente? Quando eu já faz um certo tempo que eu reencarnei. Então não tinha... assim, não tinha esse negócio de selfie, não é verdade? Assim, não tinha nem câmera, praticamente, quando eu reencarnei. Hoje em dia tem selfie. E quem me acompanha nas redes sociais vai percebendo que minhas fotos antes começava de frente, daí conforme o tempo vai passando,
Na verdade, hoje em dia eu estou aqui assim, na verdade, por quê? Para o pescoço, né, ficar esticado. Eu acho que antes de eu tirar foto assim, eu já vou retornar para o mundo espiritual. Então, nós vamos nos preparando. Então, quando o espírito não sente nada, é porque, simplesmente, o perispírito está desprendido. O Kardec coloca uma segunda situação. Se nesse momento a coesão, ou seja, do perispírito com o corpo físico ainda for bastante intensa, o espírito sofre uma sensação não muito agradável. Um terceiro, se a coesão for fraca, ou seja, esse primeiro é o ideal, sabe, que a gente se desprende, mas se ainda houver uma certa coesão, a gente vai ter um probleminha, assim, uma sensação, mas a gente vai tranquilo. No entanto, após a coesão completa, ainda existirem numerosos pontos, existem casos que o Kardec relata que o espírito, muitas vezes, ele tem a sensação que os espíritos estão corroendo o corpo físico. Então, o ideal é que nós façamos o quê? Vamos ver aqui o que Kardec fala, né? O que é bom para que a gente, nesse momento em que chegar a nossa partida para o mundo espiritual, que nós façamos? O desprendimento é o estado moral da alma. Quanto menos desapegados nós formos das coisas materiais, mais tranquilo será o nosso desprendimento. Tá tudo bem, gente? Vocês estão me olhando meio estranho. Tá tudo certo até agora ou não? Então, quanto mais desprendido nós estivermos, melhor. E quando eu falo desse desprendimento, eu estou falando do quê? Muitas vezes vícios. Vamos supor que eu seja uma pessoa que seja viciado em álcool. E o fato de eu desencarnar não vai me deixar nem melhor nem pior, gente. Eu vou ser da mesma maneira, só que sem o corpo físico. Vocês acham que eu vou chegar no mundo espiritual e vai estar lá, boteco da espiritualidade? Vocês acham que eu vou chegar lá nesse lugar e falar, vem uma pinguinha fluídica para mim assim? Vocês acham que isso existe? Não. Bom, então, se isso não existe e eu possuo o vício do álcool, por exemplo, eu vou querer me satisfazer de alguma maneira o meu vício, certo? E daí alguém sugere que eu, desencarnado, viciado, querendo sentir a sensação do álcool, possa fazer? Como é que é? Gente, sabe o que eu descobri com a pandemia? Que eu sou totalmente surdo. O que eu fazia antes era ler o lábio das pessoas. Vocês de máscara, eu não consigo entender. Mas a irmã fez assim, ó. Eu acho que ela está falando que eu vou ser um obsessor, não é verdade? Porque se eu não tenho a possibilidade de ingerir o álcool, eu vou interferir naquela pessoa que possui o vício, para que ela, consumindo o álcool, eu possa, através das sensações, saciar um pouquinho a minha vontade. Então tem muita gente que acredita que o obsessor é o demônio, é um espírito. Não, muitas vezes pode ser até aquele teu amigo do boteco que desencarnou. Não estou falando de vocês, assim. Não, mas assim, em geral, tudo bem? Ou vocês acham que boteco não tem espírito, gente? Aqui tem espírito também ou não? Encarnado e desencarnado, né? E no boteco também. Tá bom? Bom, daí vamos ver. O que ocorre depois que a gente desencarna, a gente já não vai se localizar no mundo espiritual. O Kardec fala que existe um estado de perturbação. Alguém já teve já percebeu assim o que é o estado de perturbação? Alguém já tomou anestesia? Quando voltou, você acordou assim, meu Deus, onde é que eu estou? Sabe? Então, é mais ou menos isso. O espírito ainda muitas vezes não se dá conta do estado que ele está. Então, assim, esse estado de perturbação, ele pode levar desde alguns segundos até alguns anos, tá? Aconteceu uma vez, eu fui trabalhar, e quando eu estava voltando, eu fui para o hotel, eu estava tão cansado, gente, que eu deitei na cama, e quando eu deitei na cama, para dar uma descansada, eu acabei dormindo. No meio da noite eu acordei, que eu abri o olho, eu olhei para o lado assim, olhei para o outro, não estava conhecendo,
que eu pensei, gente? Desencarnei, não é verdade? Para quem está desconfiado que desencarnou, eu vou passar uma receita infalível. Tá bom? Chega na frente do espelho. Se você vê o teu reflexo, já é um bom sinal. Mas ainda não é tudo. Se você chegar na frente do espelho e fazer assim, ó. Se embaçar o espelho, ainda vocês estão encarnados, tá bom, gente? Bom, então existe esse estado de perturbação que vai demorar, isso aí, esse tempo maior ou menor de perturbação é devido ao nosso estado de espírito, tá bom? Mas é mais ou menos desapegado da matéria. Bom, daí eu falei para vocês que nós temos, né, um fluido vital, vamos supor, para 80 anos. No entanto, eu desencarno em virtude de um acidente. O que dizem os espíritos? Que o desprendimento ele vai ocorrer somente depois da morte. Porque quando a pessoa ela tá ficando mais idosa e o perispírito ele vai se desprendendo, assim, existem situações em que aquela pessoa que já está com uma certa idade, ela tem a oportunidade de ver pessoas, espíritos do mundo espiritual. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Entenderam? Porque, por exemplo, o meu avô, ele já estava muito doente e eu fui visitá-lo. E ele virou para mim e falou assim, Fábio, eu estou tão feliz. Eu falei, nossa, que bom, vô. Que legal, o senhor está feliz. Ele falou, minha mãe, meu pai e meu irmão vieram me visitar. Eu falei, sério? Ele falou, inclusive meu irmão está aí do teu lado. Eu falei, verdade, vô? Então, existe essa possibilidade de quando o perispírito está se desprendendo das pessoas ter a oportunidade de ver, tá? No caso da morte violenta, esse processo vai começar depois do acidente. Não é instantaneamente, o espírito fica meio que atordoado, que é aquele estado de perturbação. Tem um filme que foi lançado recentemente que fala bastante sobre isso. Não sei se vocês já assistiram, chamado Ghost. Já ouviram falar desse filme? Faz pouco tempo, né? O ator principal desencarnou de verdade, inclusive, não é verdade? Então, isso acontece mais ou menos do espírito achar que está encarnado ainda. Isso pode acontecer. Mas o que é necessário quando uma pessoa sofre um acidente? Será que ela vai ficar perturbada? Daí voltamos naquele mesmo. A duração dessa perturbação é curta para aqueles cuja alma está purificada. Alma purificada, meus amigos, quer dizer que o espírito está desapegado das coisas materiais. De cirrose? Pois é, obrigado pela informação, irmão. Tem aquele outro artista que ele fez um filme, Robin Williams, Amor Além da Vida. No filme eu não vou falar, é spoiler o filme que já tem 30 anos ou não? Não, né? Não é spoiler. Então, ele comete suicídio no filme, para ir buscar a esposa dele. E na vida real ele também cometeu suicídio. Nós já vamos falar sobre os suicidas, tá bom? Bom, então morte violenta, de novo, o desapego das coisas materiais vai fazer com que as pessoas, nós, quanto mais desapegados, nós tenhamos a noção exata do que nós estamos atravessando. Existem outros espíritos que vão ficar muito tempo ainda nesse estado de perturbação. Velório, gente. Não sei se vocês conhecem pessoas que vão em velório para fazer piada. Já ouviram falar? Eu fazia isso. Muitas vezes sobre o defunto. Mas os espíritos nos dizem que o ideal para nós, quando nós formos num velório, é que nós façamos uma prece sincera para que os espíritos falam que para que uma prece sincera faz com que essa desagregação do perispírito com o corpo material ele se desapegue mais rapidamente. Não é fazendo piada que isso vai acontecer. Tá bom? Então o ideal é o quê? Que o pessoal lá do outro lado, né, do mundo espiritual, eles estejam em festa e que nós façamos
nós fazemos uma prece para que a pessoa possa ficar melhor. É uma coisa, eu não gosto muito de velório. A minha família já está sabendo. Assim, no meu velório eu já falei que vai ter um data show, e com o show do Bee Gees, porque eu sou fã. Provavelmente eu vou ver o show pessoalmente deles, na verdade, porque eles já retornaram. O caixão vai ser lacrado, minha família já está sabendo, porque às vezes eu vejo as pessoas no velório, elas passam, olham para o defunto e falam, nossa, como ele está bonito. Nossa, parece um passarinho. Vocês já viram isso aí, gente? A vida toda, ninguém me chama de bonito. Agora, quando estou num caixão, então... caixão lacrado, tá, gente? E como eu sou descendente de árabe, vai ter quibe e esfirra para o pessoal. O pessoal não vê a hora de eu desencarnar para ir no meu velório, tá bom, gente? Então, o ideal, meus amigos, é que nós... não precisa ficar fazendo uma prece a noite toda, mas que nós, quando nós chegarmos no velório, que a gente faça uma prece que saia do fundo do coração, que vai ajudar muito. E cuidado, meus amigos, eu acho que eu já até contei aqui, mas eu sempre conto essa história, porque eu acho que os espíritos deixam passar por algumas situações, só para vir contar para vocês. Tem um centro espírita a caminho da luz, que é perto do crematório da Vila Alpina. Inclusive, as palestras são domingo de manhã também deles. Um dia eu fui fazer uma palestra e eu falei sobre esse tema. Durante a semana, a mãe de um amigo meu desencarnou. Ela desencarnou e o velório foi lá na Vila Alpina. Quando eu cheguei no velório, tinha um grupo de pessoas assim, e eles ficavam cochichando e olhando para mim. Eu falei, normal. Daí eu cheguei do lado do caixão, fechei os olhos e fiz uma prece, conforme nos diz a doutrina espírita. E eu acho que na prece eu mexi minha boca. Quando eu abri os olhos, que eu terminei a prece, não somente aquele pessoal, mas várias pessoas ficavam olhando para mim. Eu fiquei pensando, mas que velório estranho. Em vez do pessoal olhar para o defunto, eles estão olhando para mim. Uma daquelas pessoas que estavam no grupo logo que chegou, ele chegou até mim e falou, oi. Eu falei, oi. Ele falou, você é o Fábio, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, você é espírita? Eu falei, sou. Ele falou, vi tua palestra domingo agora, aqui no Caminho da Luz. Eu falei, que legal. Ele falou, você é espírita mesmo, né? Eu falei, sou. Daí ele fez assim, o caixão estava aqui, ele olhou para o caixão e fez assim para mim. E aí? Eu falei, e aí o quê? O que ela está falando? Eu falei, ela quem? Eu falei, mas ela está morta. Se essa mulher falar, eu saio correndo daqui agora, na verdade. Ele virou para mim e falou, você não é espírita? Eu falei, sou. Você não fala com os espíritos? Ele falou, eu não. Então, muitas vezes as pessoas, acreditam porque no fato de você fazer palestra, a pessoa desencarna e você faz um 21 para a pessoa, né? Ô fulano, como é que você está? Então, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Principalmente a maioria das pessoas, não vocês aqui, mas o pessoal aí fora, geralmente, eles não estão ainda despertos no momento do próprio velório. Eles estão naquele momento de perturbação. Vocês que já são espíritos evoluídos, 10, 15 minutos vocês já estão dando comunicação, tá bom, gente? Suicídio. Eu vejo algumas pessoas querendo determinar qual vai ser a situação do espírito que comete suicídio, e pelo menos nas obras de Allan Kardec eu não consigo identificar esse tipo de coisa. Vamos ver o que ele fala, o Kardec. Na questão 957 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, olha, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos superiores respondem, olha, muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, o desapontamento. Por que o suicida fica desapontado? Porque geralmente o suicida ele acredita que ele vai tirar a vida, e tirando a vida vai acabar tudo. E o primeiro desapontamento é que a vida... tem nome de romance espírita, não é verdade? Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias.
Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, ele vai entrevistar alguns suicidas. Tem um caso de uma mãe que o filho está com uma doença gravíssima e ela chega até o filho e fala: filho, se você for, eu vou junto com você. Mas a família não deu muita importância. O rapaz desencarnou no quarto, ela foi até o celeiro, cometeu suicídio, se enforcando. Passado um tempo, o Allan Kardec evoca o espírito do filho. E ele fala que estava muito bem, porque já tinha dado um momento que ele havia programado para retornar para o mundo espiritual. Ele só não está melhor por causa do estado da mãe dele. O Kardec vai e evoca o espírito da mãe dele. E olha, gente, ela não estava em nenhum lugar determinado, ela não estava sentindo sem ar por causa que cometeu o suicídio, ela estava vendo todos os espíritos à sua volta, ela podia se corresponder com os outros espíritos. A única coisa que ela não podia ver era o quê? O filho. Outro caso, François Simon Lovert. Esse sujeito, quando ele chegou na velhice, a família o abandonou, ele começou a ingerir muita bebida alcoólica. Num dia ele estava meio desgostoso, ele foi até a Torre de São Francisco e se jogou da torre, cometeu suicídio. 6 anos depois o Kardec evoca esse espírito. E esse espírito relata o quê? Que ele tinha a sensação, depois de 6 anos, que ele se sentia no ar e é como ele se chocasse contra as pedras, e isso ficava fazendo um loop há 6 anos. Olha que coisa desagradável, né, gente? Agora eu pergunto para vocês, o que aquela mãe estava vivenciando no mundo espiritual é a mesma coisa que o François Simon Lovert estava presenciando? Vai depender do quê? Do motivo, das causas que cometeram. Existem pessoas que têm depressão, gente. O caso de depressão pode ser tão sério que a pessoa pode cometer o suicídio sem muitas vezes se dar conta disso. Ela vai ter uma mesma punição, uma mesma situação do que alguém que por algum motivo de orgulho, por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que perdeu o dinheiro que ele tinha e cometeu suicídio. Você acha que vai ser a mesma coisa a vida dos dois? Então, cuidado, porque uma amiga minha, ela é tia de um dos rapazes que desencarnou na Boate Kiss, lembra? E ela estava desesperançosa e eu indiquei o centro para ela ir conversar, o atendimento fraterno. E a pessoa do atendimento fraterno vira para ela e fala assim: olha, o teu sobrinho desencarnou daquele jeito porque provavelmente numa outra vida ele queimou várias pessoas e aí ele está pagando. Consoladora essa informação, não é verdade, gente? Isso é falta de conhecimento das obras de Allan Kardec. Porque eu conhecia, né? Eu não fui tirar satisfação da moça do atendimento, mas eu cheguei para ela, com todo respeito, e falei: de onde você tirou essa informação? Como que você sabia o histórico espiritual do sobrinho daquela mulher, para você falar aquilo para ela? Falar: recebi inspiração de um espírito. E tudo que vem dos espíritos a gente tem que acreditar? Tudo bem, gente? Então, cuidado de falar: ai, cometeu suicídio, isso aí tá... Não. Cuidado, não é dessa maneira, tá bom? Tá tudo tranquilo com vocês? Estão olhando meio estranho agora. Aborto. O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita não recomenda que as mulheres façam aborto. Mas, de novo, eu vou falar para vocês. Existem mulheres que são iludidas por alguns espíritos inferiores encarnados, que elas acabam engravidando, e esse espírito inferior encarnado é o primeiro que foge da situação. E deixa algumas moças, muitas vezes com famílias extremamente ignorantes, e em virtude de um desespero, ela vai lá e comete um ato desse. Em contrapartida, existem moças que vão em determinados lugares onde elas querem satisfazer a todo custo o seu prazer sexual, sem a menor responsabilidade. Porque uma menina de 12 anos hoje, ela sabe fazer vídeo no TikTok. Você acha que ela não sabe que um preservativo evita a gravidez?
Mas existem muitas mulheres que são irresponsáveis e não faz isso e vai cometendo aborto. Você acha que uma moça que foi impelida a fazer o negócio vai ter a mesma responsabilidade do que uma outra que não tem responsabilidade para os prazeres sexuais? Então, se vocês conhecerem alguém que faça isso e provavelmente se arrependeu, porque já perguntaram para mim, Fábio, olha, eu cometi isso, não, isso aí está me perturbando. Existe uma frase bíblica que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Se aconteceu, paciência, é aprendizado, mas dedique todo o seu amor para o seu filho que nasceu depois, para aquele outro, porque já passou. É um aprendizado que não se deve fazer. Para aquelas pessoas que estão cometendo sexo, fazendo sexo sem responsabilidade e em virtude disso elas continuam fazendo aborto, cuidado. Cuidado, porque as consequências podem ser graves. Não estou querendo amedrontar ninguém. Mas todos nós temos livre-arbítrio e precisamos ser responsáveis pelos atos que nós cometemos. Tá bom? Outros casos, gente. Eutanásia. Todo mundo sabe o que é eutanásia? O sujeito está lá, doente e tudo mais, e a família dá autorização para desligar as máquinas para que a pessoa possa desencarnar. O que diz a doutrina espírita? Respeita o livre-arbítrio, mas desaconselha. Porque houve caso já, e lá na Síria, na terra do meu avô, onde uma mulher já ficou muito tempo em estado de coma, os médicos ela estava só vivendo por aparelhos, ela tinha um problema com a filha dela, e do nada, essa mulher acordou. Quando ela acordou, ela veio, conversou com aquela filha, e elas se perdoaram. E a filha ficou toda feliz, achando que agora elas iam conseguir ter uma vida boa entre as duas, que tinham acabado os problemas. Mas algumas horas depois que aquela mulher ela despertou, e que ela conversou com a filha e se perdoaram, passado um tempinho, ela desencarnou. Aquela conversa de 5 minutos, meus amigos, que ela teve com a filha, pode ter valido por algumas encarnações de problemas entre as duas, tá? Então, a doutrina espírita desaconselha, mas vai depender do livre-arbítrio de cada um. Doação de órgãos. É lícito a gente doar os órgãos? Sim, né? Assim, a gente não vai usar mais. A minha família também está sabendo que pode doar tudo que, depois que eu desencarnar, eu acho que não vai sobrar muita coisa. Mas assim, minha família já está sabendo, pode doar tudo que quiser. Tá bom? Por quê, gente? Porque assim, a gente não vai usar mais, gente. E já pensou se uma pessoa, ela tem a oportunidade de enxergar com as córneas que eu utilizei nessa encarnação? Olha que coisa maravilhosa, na verdade a gente está fazendo a caridade com uma coisa que a gente nem vai usar mais. No entanto, se em vida a pessoa fala, não quero que doe meus órgãos, é melhor que siga a determinação daquela pessoa. Tá bom? Cremar. É lícito cremar? Vai depender do quê? Do desprendimento que nós tenhamos. Lembra que eu falei para vocês de pessoas que às vezes têm a sensação que os vermes estão corroendo o corpo físico? Então eu fico espantado, as pessoas falam, ai, e se eu sentir aquele fogo vir e acabar comigo? Eu falei, vai ser melhor do que você sentir os vermes ficar te corroendo. Porque o fogo vem de uma vez e acaba com tudo. Agora os vermes é para aos pouquinhos, não é verdade? Qual a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, meus amigos? Do desapego das coisas da matéria. Isso quer dizer que a gente não deve amar aqueles entes queridos? A gente deve amar. Mas a gente tem que estar preparado para o momento. Porque eu vejo algumas mães falando, eu crio meu filho para o mundo, desde que o mundo seja a minha casa. Então a gente tem que se preparar
para a gente se desprender das coisas da matéria. Porque nós nos desprendendo das coisas da matéria, gente, nesse momento que todos nós passaremos, vai ser um momento de extrema felicidade. Porque a gente vai ter a oportunidade de ver aqueles que nos antecederam e nos encontrarmos novamente. Não vejo a hora de reencontrar minha mãe. Quando a Neuza vem vindo é que acabou o tempo, né, Neuza? Ainda tem? Ela estava lá no fundo, depois ela ficou no meio, agora quando ela chega aqui. Então, não vai ser bom eu retornar a ver minha mãe? Ontem eu vi lá no Facebook um grande amigo meu, que eu falei, só me encontrei uma vez pessoalmente com ele, Manolo Quesada, faz 1 ano que ele retornou para o mundo espiritual. Um cara sensacional. Não vai ser bom, assim, no momento em que nós sairmos, voltarmos para o mundo espiritual e podermos encontrar esse pessoal? Agora, quanto mais apegada à matéria, em vez de nós reencontrarmos aquelas pessoas que nós amamos, talvez nós queiramos ir para um bar, talvez nós queiramos ir para algum outro lugar não tão aprazível, não tão bom, quanto todos nós esperamos. Mas tudo isso, meus amigos, tudo isso que eu falei para vocês do desapego, isso é uma questão de evolução espiritual. Porque a doutrina espírita consoladora como ela nos diz que todos nós seremos espíritos puros um dia. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre se estenda a todos os nossos lares. Pelo convite, pela atenção, pela participação de cada um de vocês, pela simpatia. Muito obrigado e temos todos uma ótima semana. Muito agradecido.